Se você curte Demon Slayer, já sabe que os demônios são um espetáculo à parte, com poderes de arrepiar. E no vídeo de hoje a gente vai ranquear cada um deles para ver quem é o mais forte. Bora lá? Em 17º lugar temos o Yuichiro. Ele que é o maior, o principal parceiro mais fiel ali da Tamayo. Ele era humano antes de ser transformado em demônio, pessoal, devido a uma doença incurável. No início foi difícil para ele lidar com essa mudança, mas com o tempo ele começou a entender essa nova condição. O mais incrível do Yuichiro, pessoal, é que além de ter várias habilidades médicas, ele conseguiu modificar o próprio corpo para conseguir sobreviver com uma quantia de sangue muito pequena. Embora não tenha mostrado muito do que pode fazer em combate, ele com certeza guarda um potencial enorme. Afinal, ao lado da Tamayo, ele tem muito conhecimento acumulado sobre medicina e habilidades demoníacas. Agora, em 16º lugar, temos o Rui, junto com a família Aranha. Ele era extremamente poderoso, pessoal, conseguia manipular fios quase indestrutíveis, como se fossem teias de aranha, capazes de controlar pessoas como marionetes. Apesar de ter uma aparência calma, Rui era sádico e cruel. E os familiares dele adicionavam ainda mais camadas de desafio para os caçadores que cruzavam o caminho deles. Agora, em 15º lugar, pessoal, temos o Susanoo, que aparece lá no arco de Asakusa. E cheia de habilidade, com uma lealdade absurda ao Muzakibutsuji, ela não tinha medo de se arriscar para agradá-lo. E, gente, com uma regeneração incrível e habilidades físicas impressionantes, ela era muito mais forte do que demônios comuns, tá? A arte demoníaca de sangue dela, chamada Ryasobi Temari, permitia que ela conjurasse bolas de Temari para devastar os oponentes. O porém é que essas bolas podiam ser cortadas por espadas de Nichiren, mostrando que até mesmo os mais fortes têm seus pontos fracos, né? Em 14º lugar, seguimos com o Kyogai. Ele que foi o antagonista da mansão Tsuzumi. Esse personagem, inclusive, foi uma das luas inferiores e ocupava ali o rank 6 inferior. Ele era aquele personagem com o corpo todo equipado com tambores, lembra? E esses tambores ele inclusive usava para manipular o ambiente à volta dele, né? Cada batida criava um efeito diferente, como girar a sala ou atacar diretamente os inimigos. Ou seja, tinha ataques bem imprevisíveis. E apesar de perder a posição nos 12 Kizuki, o Kyogai provou ser uma ameaça bem poderosa, viu? Afinal, colocou Tanjiro e os amigos dele em situações de extremo perigo. Em 13º lugar, temos o Emo. O Emo que, inclusive, gente, foi um dos personagens, um dos demônios mais intrigantes que a gente viu ao longo da obra. Ele possuía uma obsessão doentia por sonhos e ilusões, e gostava de explorar os desejos mais profundos das vítimas para torturá-las. Que coisa esquisita, né, gente? Antes de se transformar em demônio, ele já era um humano incapaz de sentir empatia, o que fez com que essa transição para Oni fosse mais natural. A alegria em que ele sente em causar sofrimento demonstra como a humanidade dele já estava distorcida muito antes do Muzan fazer a transformação dele. Em 12º lugar, temos o Gyoko, gente. Aqui eu já adianto que a lista tá esquentando, tanto que a partir de agora a gente nem vai mais mencionar alguma lua inferior. Ou seja, daqui pra frente é só os mais casca-grossa. E aí, começando com o Gyoko, né? O Lua 5 superior, que aparece no arco da Vila dos Ferreiros, né? Com a arte demoníaca de sangue bem peculiar. Criar potes mágicos. Esses potes não só armazenam coisas, como também invocam criaturas aquáticas monstruosas para ajudá-lo nas lutas. Além disso, ele tem habilidades físicas incríveis, como velocidade, bom tempo de reação e resistência, além de ser capaz de se teletransportar entre os potes para escapar ou surpreender os inimigos. Agora falando do rank 4 superior, que está na 11ª posição. É o Hantengo, que foi um dos principais vilões do arco da Vila dos Ferreiros. E a habilidade dele é única, que é criar clones de si mesmo.
E cada um representa uma emoção específica e tem habilidades diferentes. Esses clones foram fortes o suficiente para lutar contra a Nezuko e o Tanjiro ao mesmo tempo. Fora isso, quando necessário, eles podem se fundir para criar um ser ainda mais poderoso. O Hantengo é mestre em se ocultar e conseguiu até mesmo invadir bases fortificadas do corpo de caçadores de demônios. E as habilidades deles de manipulação de carne tornam ele um inimigo letal. Em 10º lugar, sim, já estamos no nosso top 10. Né? E se você tá gostando do vídeo, por favor, deixa um like, né? Isso é muito importante pro canal. Então, tipo, acho que você já tá aqui, o vídeo tá interessante. Deixa seu like e vamos falar agora da Tamayo, que tá aqui no nosso top 10. Embora a Tamayo não seja uma lutadora como os outros, gente, ela merece um lugar nessa lista por ter bastante autocontrole e conhecimento médico, tá? Ela é a primeira demônio boa, né, que o Tanjiro encontrou, além da Nezuko, claro, e a existência dela prova que nem todos os demônios estão perdidos para o lado sombrio. A Tamayo usa a arte demoníaca de sangue para lançar feitiços que podem derrotar inimigos quando necessário, mostrando que a força dela vai além da batalha física. Em 9º lugar, temos a Daki, né, que é uma Oni bem bonita, muito linda, assim. E apesar de toda essa beleza, de estar sempre bem vestida, arrumadinha ali, ela tem um passado muito trágico. Antes de se tornar uma lua superior, ela era Umi, uma jovem que viveu em extrema pobreza no distrito do entretenimento. E após ser brutalmente atacada, ela foi salva pelo irmão mais velho, o Gyutaro, que vocês vão ouvir eu falando dele aqui na lista também, tá? E como demônio, a Daki é cruel e bruta, viu? Mas a dependência dela do Gyutaro revela um vínculo humano que ainda resta nela. E a complexidade dessa relação com o irmão adiciona uma camada emocional à história dessa personagem. Em 8º lugar, temos o Kaigaku, que é um dos personagens mais controversos de Demon Slayer e um dos personagens mais odiados, né? Sempre que eu vou falar do Kaigaku aqui em lista, eu tenho que me controlar pra não destilar o meu ódio a ele. Porque assim, né, gente, o Kaigaku era um colega do Zenitsu, né? Eles treinavam juntos com o mesmo sensei, o Jigoro. Só que a ambição dele e a falta de princípios o levaram a uma escolha impensável, que foi se tornar um demônio. Fora isso, gente, o Kaigaku já tinha traído o templo do Gyomei, sim, o Gyomei Himejima, que a gente vê no anime, né? E isso causou a morte de várias crianças lá do templo do Himejima. E como demônio, o Kaigaku entrou para substituir a Daki, o Gyutaro, como Lua Superior 6, usando nas lutas principalmente a habilidade com a respiração do trovão, né, que ele treinou lá com o Jigoro, e as artes demoníacas de sangue, que todo demônio tem, claro. Agora, no top 7, sim, a lista tá ficando mais quente, cada vez personagens com maiores e melhores habilidades. Aqui no top 7 temos a Nezuko. E sim, muito legal, né? A Nezuko Kamado é também uma das personagens mais fortes de Demon Slayer. É uma Oni que tá combatendo o Oni, né? Afinal, ela faz parte ali do grupinho do Tanjiro, Inosuke, Zenitsu. E sempre que o bicho pega fogo, ela sai ali do tamborzinho dela. Não é tambor não, né? Acho que é a caixa, da caixinha dela. E parte pra batalha, parte pro combate e sola os inimigos mesmo. Ou seja, ela é a prova de que nem todos os demônios sucumbem completamente à maldade. Apesar de ter sido transformada em demônio, ela mantém um coração puro e uma conexão profunda com o irmãozinho Tanjiro. A jornada dela é marcada pela uma luta interna, né, entre a natureza demoníaca e o desejo de proteger os humanos. Em 6º lugar, temos a Nakimi, sim, que é a verdadeira mestra do castelo dimensional, assim que ela é conhecida. Ela tá no posto de Lua Superior 4 após a derrota do Hantengo. Ela tem controle total do Castelo Infinito, tá? E pode manipular as salas e corredores para aprisionar ou enganar os oponentes. A Nakimi, gente, pode criar ou destruir estruturas dentro do castelo à vontade, além de teletransportar demônios e humanos para diferentes partes do local. Muito top, né?
E em quinto lugar temos o Gyutaro, né? A gente falou da Daki, a irmãzinha dele, agora temos ele, né? Que também teve uma vida marcada pela pobreza, pela miséria, pela destruição. Pra mim, inclusive, é um dos personagens com um dos passados mais tristes. Gyutaro sofreu muito, a irmã dele também, mas Gyutaro pra mim não. E o Akaza pra mim também. Enfim, não é o tema do vídeo falar de quem sofreu mais. Se quiser saber quem sofreu mais, já tem outro vídeo aqui no canal, vou deixar linkado. Mas enfim, não posso fugir do roteiro. Mas assim, de fato é muito triste, né? Porque por ter a aparência que ele tem, considerada repulsiva, ele sofreu muitos abusos, gente. E ainda assim, ele encontrou um sentido na vida ao cuidar da irmãzinha dele, né? A Daki, que ficou aqui em nono lugar nessa lista. E depois de ambos se transformarem em demônios, o Gyutaro se tornou um assassino sanguinário. E mesmo assim, tá? Ele mantém o cuidado com a Daki. Eu acho isso bem comovente. Mesmo derrotado, ele escolheu permanecer ao lado dela, demonstrando que, apesar de tudo, o amor fraternal nunca foi destruído. Muito triste, né, gente? Isso que o Muzan faz com as pessoas. Faz, inclusive, com os demônios. Quando cada um deles morrem e eles mostram as histórias de fundo, o passado deles, a gente fica comovida, né? Porque é só passado triste, nossa. Isso acaba mostrando mesmo a humanidade que todo demônio carrega, ou perdeu, ou tá ali escondida, né? Enfim, né? Vamos pro quarto lugar, falar do Akaza. O Akaza é a lua 3 superior, né? E é lembrado como um dos demônios mais brutais da série. Ele é um personagem bem violento. E lembrado principalmente porque ele matou um dos maiores heróis que a gente tem, né? Que é o Kyojuro Rengoku. E ele é um personagem bem marcante, principalmente porque foi ele que despertou na gente, acho que o real perigo, né? Das luas, o real perigo do Muzan. Porque foi com ele que a gente percebeu que o lado do bem, que era ali os Hashiras, também poderiam cair. O Rengoku foi a nossa primeira grande perda, assim, né? Então ele chegou pra botar medo mesmo, o Akaza. Fora isso, gente, não tem como negar, o Akaza é lembrado como um dos demônios mais mortais da série e como um dos lutadores mais incríveis. Afinal, o cara é fera ali no corpo a corpo, né? Eu, como praticante de artes marciais, acho maravilhoso ver ele em combate. E assim, né, tem outra coisa, o Akaza respeita profundamente os guerreiros fortes e se recusa a lutar contra aqueles que ele considera fraco, ainda escolhe, né, gente? A luta dele contra o Kyojuro Rengoku no Arco do Trem Infinito é uma das batalhas mais emocionantes de Demon Slayer. E aguarda, tá? Porque a próxima, contra o Gyu e o Tanjiro, tem tudo pra marcar a indústria dos animes quando sair, viu? A arte demoníaca de sangue dele aumenta drasticamente as capacidades físicas, permitindo que ele crie ataques baseados em destruição. E tem mais, né? Só habilidade top atrás de habilidade top. Ele possui uma regeneração quase instantânea, o que torna ele quase imortal. Gente, eu gosto muito do Akaza. Eu, inclusive, planejo fazer uma tatuagem do Akaza, gente. Acho que eu vou fazer. Eu tenho essa aqui de Naruto, ó. É os olhinhos do Pen e a bandeira da chuva riscada. Se tiverem ideias de tatuagem, me mandem aí também. Tô pensando em fazer uma tatuagem do Akaza, vai ser bem legal. Talvez aquele símbolo do Kekejutsu dele. Não é tipo um triângulo, aquelas flores. Vou botar a foto aqui, porque eu não vou lembrar como é que aquilo chama. Se eu fizer, eu mostro pra vocês aqui no canal. E agora vamos voltar aqui pra nossa lista, né? A gente já tá no top 3. Como é que você acha que vai ficar esse top 3, hein? Bota aí nos comentários, vamos ver se você vai acertar. Terceiro lugar, temos o Doma, que é o Lua Superior 2. E assim, gente, o Doma é um dos demônios mais carismáticos e cruéis. Até tem um vídeo aqui no canal que eu falo que o Doma é o lutador mais brutal de Demon Slayer, tá? Eu não sei se vocês conhecem como ele atua ali como demônio, mas ele é muito brutal. Ele, inclusive, eu considero ele mais brutal que o próprio Muzan Kibutsuji. Vou deixar linkado aqui esse vídeo, né, em que eu falo sobre isso. Depois você vai lá dar uma olhada. A lista já tá acabando, então não sai. Mas assim, né, basicamente o que o Doma faz?
Ele lidera um culto religioso que ele usa para atrair vítimas humanas. E o Doma é incrivelmente frio e incapaz de sentir emoções genuínas, tá? O que faz dele um oponente extremamente calculista. A arte demoníaca de sangue que ele usa envolve a manipulação de gelo criado a partir do sangue dele, tá? Que ele utiliza para criar lâminas, tempestades congelantes e barreiras defensivas. Esse cara é forte, viu, gente? Não é à toa que ele tá aqui no top 3. E mais forte ainda, muito mais forte que esse que tá aqui no nosso top 3, é o nosso top 2. Que é o Kukushibo, irmão do Yorite, né? Yorite que foi o criador das respirações, da respiração do Sol, que originou todas as outras. Ele, inclusive, é a lua superior 1, ou seja, é a lua superior mais forte entre os 12 Kizuki. O cara tem um poder, assim, absurdo. Quando sair a luta dele no Castelo Infinito, vai quebrar a internet, gente. E eu comecei falando do Yorite, né? Por quê? Né? Porque antes do Kukushibo se tornar um demônio, ele era justamente conhecido por ser irmão mais velho do Yorite mesmo, né? O Yorite era muito famoso, então meio que ele era um coadjuvante. Ah, quem que você é? Sou irmão daquele cara top, tipo isso, né? Inclusive ele tinha uma inveja do irmão dele, né? Até por isso que eu falo isso, ele tinha essa inveja. E atualmente o Kukushibo é um espadachim lendário e rivaliza até mesmo com os Hashiras mais fortes, tá? Não tem como um Hashira sozinho tancar o Kukushibo, impossível. Ele usa uma espada formada a partir da própria carne dele, tá? Que pode estender lâminas e emitir ataques poderosos. Ele combina a arte demoníaca de sangue com técnicas de respiração, né? Ele usa a respiração da lua e cria um estilo de Lunica único e mortal. Agora vamos pro top 1. Lembra que eu falei pra você colocar aí nos comentários o que você achava que era o top 3. Relembrando o top 3. Em terceiro lugar, o Doma. Em segundo lugar, o Kukushibo. Em primeiro lugar, que eu vou revelar agora, o Muzan Butsuji. Será que você acertou? Vou descobrir na hora que eu estiver lendo os comentários. Agora vamos falar aqui do Muzan, né, gente? E assim, não sei nem o que falar. O cara é o rei demônio. O cara criou todos os outros demônios que a gente conhece. Eu não sei nem mensurar, assim, o poder do cara. Porque se a gente falou dos demônios mais fortes e eles têm habilidades super roubadas, o que é o Muzan? Então, né, não tem ideia. O poder dele tá fora de questionamento. Embora eu tenha, assim, feito um vídeo aqui no canal em que eu critico o poder do Muzan, tá? É que eu não... Embora ele seja muito forte, eu não percebo algo único nas habilidades dele, sabe? Fora que as habilidades dele são menos incríveis, não são tão surpreendentes, melhor dizendo, que a de outros demônios. Por isso eu tenho minhas críticas. Mas não é por isso que ele é fraco. Embora não seja surpreendente, ele é incrivelmente forte. Ele, inclusive, que é a origem de todos os outros demônios. E assim, né? O cara é praticamente imortal e possui um montão de habilidades que tornam ele impossível de derrotar. Ou praticamente impossível, né? Vamos dizer assim. A inteligência dele, a crueldade, os poderes fazem dele, não tem como contrariar o maior inimigo do esquadrão de caçadores, gente. O Muzan pode manipular o corpo para criar armas como lâminas e tentáculos. Ele também possui habilidades regenerativas insanas e pode controlar outros demônios por meio da influência dele. Mas e aí, qual desses demônios que você acha o mais forte, o mais assustador? Conta aí pra mim nos comentários, vamos discutir. Quero ver também se você acertou aí como ficaria o top 3. E não esquece de conferir aí na descrição produtinhos incríveis de Demon Slayer que a gente tá oferecendo em parceria com a Amazon, beleza? E quem sabe você não encontra aí algo que é sua cara. Eu mesma achei uma caneca linda do Inosuke, pela qual eu tô apaixonada. Direto aparece com ela aqui nos vídeos. Enfim, virou meu xodozinho. E é isso, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado da nossa lista. Ficou uma listona, esse vídeo ficou muito grande. E aí a gente se vê no próximo, tá bom? Na verdade, eu vou deixar alguns de sugestões aqui pra você continuar maratonando o canal, tá bom? E aí a gente se vê lá. Tchauzinho!